Eu sou tanque de guerra, blindado por Jeová. Coronavírus não vai me parar. Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar. Coronavírus não vai me parar. Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar. Coronavírus não vai me parar. Eu vou pra casa do Senhor. Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo é sobre coronavírus. Sobre tudo que está acontecendo aí na sociedade, no mundo e principalmente depois de olhar todos os pontos, olhar desde o começo e até agora, olhar para todos os lados, enfim, depois de tudo que eu vi, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês a conclusão que eu tive de todos esses fatos. Então, gente, tudo começou, né, lá na China, enfim, essas coisas já sabem. Mas diante de tudo que tem acontecido, né, quando começou até essa epidemia, né, pra quem me acompanha lá no meu Instagram, se você não me segue, é @euvitorialuiza, então segue lá, né, acompanhou que desde o começo eu estava trabalhando, indo trabalhar normalmente, pegando trem lotado, metrô lotado, ônibus não, porque às vezes o Thiago me levava na estação, mas trem, metrô lotado eu tava pegando, andando São Paulo inteira, né, porque eu moro na Zona Leste e trabalho lá no centro, na República, então eu peguei todo esse trânsito aí, fiquei doente, né, ainda tô me recuperando, tô melhorando aos poucos, já melhorei bastante, como vocês podem ver, mas eu tava ruim, problema de falta de ar, febre, gripe, enfim, essas coisas, e aí eu fui no médico, o médico falou pra eu ficar em casa. Como assim, muita gente já tava falando pra eu ficar em casa, pra todo mundo ficar em casa. Eu tava indo trabalhar porque eu precisava ir trabalhar, mas mesmo assim muita gente tava mandando a gente ficar em casa. E aí, muitas dessas pessoas que estavam falando pra ficar em casa, né, tava falando a respeito também daquela passagem, né, muitos cristãos estavam falando a respeito daquela passagem onde o povo de Israel, né, tá preso no Egito, aí Deus manda a 10ª praga, que é aquela que mata todos os primogênitos, e aí o que o povo deveria fazer? Passar, né, sacrificar um cordeiro e passar na porta da casa o sangue desse cordeiro. E aí todo mundo tava falando assim, gente, é pra ficar em casa, como o povo de Israel ficou em casa, fica em casa. E aí começou a usar essa passagem e eu, percebi de uma certa forma de muitas pessoas que são realmente teólogas, que eu conheço, que sabem a Bíblia de ponta a ponta, que sabem refutar um ateu destrinchando a Bíblia, enfim, compartilhando esse tipo de coisa. Só que todo bom estudioso da Bíblia, toda pessoa que entende realmente a palavra de Deus, sabe que o sangue do cordeiro naquela época hoje representa o sangue de Jesus, e que o sangue de Jesus não está na porta da nossa casa, o sangue de Jesus está em nós. Então eu falei assim, ainda bem que o sangue de Jesus está em mim, porque se estivesse na porta da minha casa, eu estaria lascada, porque eu não posso ficar em casa, eu preciso trabalhar. Não só eu, mas muitas outras pessoas também precisavam trabalhar por extrema necessidade, por medo de perder o emprego, por medo de ser mandado embora e, sei lá, ficar sem salário, ter que pagar a conta, enfim. Então tudo isso atordoou nossas vidas. Ai, Vitória, mas você não é crente, você não confia em Deus, você não... Então você pode faltar no seu... Não é assim, gente, a gente tem responsabilidade, a gente tem que arcar com as responsabilidades, né? A Bíblia, assim como também muita gente compartilhou, não tentará o seu Deus, então se você pode ficar em casa, fique em casa. Não é igual aquela passagem também de que o diabo chega a Jesus e fala assim, se você é Jesus mesmo, então se lança aí, faz isso, faz aquilo. E Jesus falou assim, não tentará o Senhor o seu Deus, não só de pão verá o homem. Mostrando que não é porque a gente é crente que a gente não vai vigiar. E eu concordo muito com essas pessoas, embora muitas delas tenham usado de meio que distorcer o texto do sangue na porta, né? Mas muitas outras pessoas também usaram outros textos bíblicos, como de Provérbios e outros, que realmente fazem todo sentido para que a gente fique em casa. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pode ficar em casa. E é importantíssimo, nessa fase, né, do coronavírus, a gente ter uma visão ampla e não uma visão só para o nosso próprio umbigo. E também não só uma visão para a Itália, mas também uma visão para todos os outros países que também foram afetados e também todas as outras medidas que os outros países tomaram. E aí, nesse decorrer todo, acontecendo tudo isso, aí eu fiquei em casa, tô em casa até hoje, né? Acaba amanhã meu atestado, amanhã quinta-feira, hoje é quarta, né?
quinta-feira, sexta eu já volto a trabalhar, já vou ter que pegar trem lá, né, no meu serviço, levar o atestado. Graças a Deus a gente já tá em home office, então eu vou começar a trabalhar de casa, eu acho, eu não sei ainda, eu tô meio perdida, mas enfim, aconteceu tudo isso. E aí, muitas pessoas autônomas que não têm a opção como eu, uma empresa grande, botar pra trabalhar em casa, né, eu trabalho pra uma empresa grande, então essa empresa botou os funcionários pra trabalhar em casa. E a gente tá trabalhando normalmente, né? A gente não, meus amigos, né? Do colega de trabalho, um beijo, se vocês estiverem me assistindo. E então começou todo mundo a trabalhar em casa, porque realmente não dá pra parar. Não dá pra ficar sem trabalhar, não dá pra parar de produzir, porque a gente precisa... Eu não vou falar nem que a gente precisa pagar conta, porque parece que muitos jovens hoje em dia meio que não tem noção disso. Então, falar bem claro, a gente precisa comer. Então, muita gente precisa trabalhar. E no Brasil tem muitos autônomos que por causa dessa quarentena, né, já dura mais ou menos 2 semanas que todo mundo parou, todo mundo, assim, a maioria da população parou. E nessas 2 semanas, então, muitas pessoas estão desesperadas, umas com muito medo do vírus, com medos absurdos, assim, ansiedades atacadas, depressão, né, ansiedade, aquele medo constante do que ainda não aconteceu, do que tá por vir. Então, muitas pessoas no meu Facebook que são ansiosas, estão sofrendo com isso, né? Além das pessoas depressivas, que agora mais do que nunca precisavam da sociedade, agora elas têm que se literalmente isolar. E todo mundo sabe que pra uma pessoa depressiva se isolar é ruim. Mas é necessário, porque o vírus tá solto e a gente precisa fazer alguma coisa pra acabar com ele. Então, os governantes, né, aqui em São Paulo, Dória, lá no Rio de Janeiro, Witzel, em todos eles tomando medidas, e até que ontem foi o pronunciamento do Bolsonaro. E aí ele falou assim, gente, vão trabalhar. Você quer saber o pronunciamento dele? Vai lá e procura. Eu vou falar exatamente a conclusão que eu tive disso tudo. Pelo que ele falou, eu particularmente apoio o que ele falou, mas entendo o perigo e não sou o tipo de pessoa que... então... Porque assim, volta comigo. Todo mundo tá querendo escolher um lado. Ou você é desse lado ou você é do outro. Ou você é do lado das pessoas que querem ficar em casa ou você é do lado das pessoas que têm que trabalhar. Que querem trabalhar. Tipo assim, o pessoal não tá se pondo na posição. Não está parando pra pensar. Então para tudo. Vamos pensar. O que tá acontecendo na Itália é grave? É muito grave. Mas outros países conseguiram superar o que a Itália não superou. Coreia do Sul, Japão, tomaram a mesma medida que o Bolsonaro quer tomar aqui no Brasil, que é uma quarentena vertical. Que é colocar em casa as pessoas de área de risco, que estão em área de risco, né, grupo de risco, e as pessoas que têm uma saúde ok, vão trabalhar. E todo mundo tomar os devidos cuidados. Álcool em gel, lavar a mão, chegar em casa, tomar banho, trocar roupa, enfim, fazer tudo que for necessário e seguir as recomendações da OMS. E muitos outros países fizeram isso. Os Estados Unidos também está começando a fazer isso. Só que outros países, né, não. Vamos isolar todo mundo, fica todo mundo. Só que cada país é um país. Cada país tem uma realidade. Alguns países cancelaram as contas de água e de luz. Outros países estão dando auxílio para os seus cidadãos, mas nem tudo que a gente vê na internet é verdade. A gente não sabe exatamente o que é o que não é verdade. Muita coisa é notícia mentirosa. Então é bom a gente ficar de olho nisso. Agora vamos olhar para nossa realidade. O Brasil, ele é um país que durante muitos anos ele vem sido saqueado e ele tá quebrado, né? Ele tá quebrado, ele esteve quebrado, então ele não tem condições de sustentar os seus cidadãos dentro de casa, né? Houve aí o auxílio de R$200 aí que ainda tá sendo proposto, ainda tá sendo analisado aí, ainda não foi concluído nada, pra quem é autônomo, mas R$200, o que é R$200? Então muitas medidas foram tomadas e o que eu fico mais chocada é que independente da medida que o governo tome, sempre as pessoas vão achar que o Bolsonaro é errado e sempre vão achar errado tudo que ele fizer. Mas eu quero que vocês entendam comigo a conclusão de tudo isso que tá acontecendo. Tudo isso que tá acontecendo. Independente da medida do governo Bolsonaro ou de qualquer outro governo do mundo, a gente precisa entender que essa crise, ela é real. As Olimpíadas nunca tinha sido cancelada e ela foi. Enfim, pode ser inúmeros motivos. Esse vírus pode ser a China que fez, ou foi só a casa, enfim. Pode ser um monte de coisa. A teoria da conspiração é que não falta. Mas uma coisa é certa. Independente da atitude do Bolsonaro, Trump, qualquer outro governador, presidente, enfim, a crise é real e ela atingiu muitos lados. Se a gente fica em casa, a gente dá cara com a miséria.
Isso é um fato, gente, é um fato. Não adianta, a gente pode ficar em casa sim. Todo mundo fica em quarentena, todo mundo saudável em casa. Só que não é todo mundo que vai conseguir ficar em casa, não porque quer sair e quer se divertir, mas porque muitas dessas pessoas precisam trabalhar e precisam comer. Elas precisam se alimentar. Muitos pais e mães de família que não tem como sustentar a sua família. Não é todo mundo que tem uma casa que nem eu e o Thiago, que nós dois se viram. Um pacote de arroz pra gente dá um mês inteiro e ainda sobra. Agora, pra muitas famílias não tem essa mesma realidade. Eu tenho familiares que são autônomos que já estão sem trabalhar e já não tem mais condições de se sustentar. E fora os meus familiares, tem muitos outros nessa situação. Então a miséria, ela é real. E ela é tão pior, ela é tão ruim quanto a doença. Então hoje a gente se vê entre dois cenários. O cenário entre você ficar em casa e correr o risco de o país quebrar. E, gente, quando a gente fala em país quebrar, a gente não fala só para os ricos. Os ricos são os que menos vão ser afetados se o país quebra. Porque eles pegam o dinheiro deles e vão embora. Agora, quem é afetado somos nós, que somos, infelizmente, necessitados, assim, do dinheiro do mês. A gente tá ali precisando do dinheiro daquele mês porque vai sobreviver aquele mês. Então, quando a gente fala que o país quebra, é porque... lembra da greve dos caminhoneiros? Eu não lembro exatamente quantos dias foi de greve, mas vocês lembram como que foi ruim? Faltou gasolina, faltou comida, faltou um monte de coisa. E depois de muito tempo a gente se reergueu daquela greve. Ainda tava se reerguendo agora, né? Ano passado que a gente começou... Foi horrível, porque a gente dependia muito dos caminhoneiros. Então, se todo mundo para, pensa agora numa grade bem maior. Os caminhoneiros pararam, foi um caos. Imagina agora todo mundo parando. Mas por outro lado tem um outro cenário, que é o cenário da gente todo mundo ir trabalhar e a epidemia, a pandemia se espalhar mais ainda e a doença vir, correr esse risco que também é um absurdo, que é um risco, Jesus amado. E é exatamente isso, Jesus amado. A gente precisa entender que independente de governo, independente de prefeito, de deputado, enfim, a gente precisa se voltar a Deus. A crise, ela é real. Tudo isso que está acontecendo é real. Igrejas estão fechadas e não é por perseguição religiosa. Igrejas estão fechadas e não é porque o governo é mau, enfim, não é porque a gente está diante de uma pandemia muito grave. Você já parou para pensar que se Deus permitiu que as igrejas estão fechadas, talvez, é claro, não é a verdade absoluta, mas talvez seja porque Deus já não aguente mais ouvir o nosso louvor? Porque a gente tá indo pra igreja de uma forma tão hipócrita. Nossos abraços, nossos beijos, nosso aperto de mão estão sendo tão hipócritas que vocês não vão mais se abraçar, não vão mais se dar beijo ou tocar na mão do irmão. Porque vocês são hipócritas. Agora é hora da gente voltar ao evangelho de verdade. Voltar a se ajoelhar e clamar a Deus para que assim Ele tenha misericórdia da gente. Para que assim a gente, com oração e de verdade, se voltar para Deus. Porque a gente agora tá em casa, ou a gente vai ter que trabalhar, enfim, dois cenários horríveis que só Deus para ter misericórdia. Então agora é hora da gente se voltar para Deus de verdade, de coração, ajoelhar e clamar. Porque se o povo que se chama pelo nome ajoelhar e orar, converter seus maus caminhos, enfim, Deus ouvirá e sarará a nossa terra, né? Essa passagem, ela é a passagem que a gente precisa ouvir. Se você pode ficar em casa se cuidando, fique. Se você não pode, vai pra luta, faz o que for necessário. Mas tanto um lado como o outro, vamos todos confiar em Deus e crer no poder dele. Confiar de verdade, porque ele é o único que pode socorrer o mundo inteiro. Tá na hora da gente se voltar de verdade pro Pai. Sabe, esse vídeo ficou um pouco longo, eu queria falar no máximo 10 minutos, já vai dar 15. Mas eu espero que vocês tenham entendido, assimilado tudo que eu quis passar pra vocês. Nada é fácil, nenhum cenário é fácil, né? Vamos orar pelos nossos governantes, orar porque não tem nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Então vamos orar para que, e também antes de ficar pré-julgando, já metendo pau, enchendo o saco, Bolsonaro é um merda, Bolsonaro é isso, vamos raciocinar e parar um pouco pra pensar. Ninguém aqui tá querendo fazer o mal. E existe também muita politicagem, existe uma mídia também que é corrompida, a gente sabe disso. Existe, porque quando o Drauzio Varela falou a mesma coisa que o Bolsonaro falou, ninguém falou nada. Então tá que depois ele veio, se desculpou, enfim, papapá, mas isso não é o caso. Então, é um monte de coisa que tá nos cercando. Então é a hora da gente parar, respirar fundo e entender que o nosso socorro não vem de político e nem de medida provisória ou enfim, não. Nosso socorro vem de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o meu recado e mensagem. Claro que não é uma verdade absoluta, nada do que eu falei é uma verdade absoluta, a não ser
Quer dizer, que nós precisamos voltar pra Deus, isso é verdade absoluta, indiscutível e não tem como. Mas muita coisa pode mudar ainda, muita coisa ainda tá pra acontecer. Tanto é que eu demorei pra fazer esse vídeo justamente porque eu precisava assimilar todas as informações. Então, vamos parar pra refletir e pensar. Vamos se cuidar, lavem as mãos. Quem puder usar álcool em gel, use. Eu não consegui comprar álcool em gel, infelizmente, então sabonete que me aguarde. E cuidem dos avós de vocês, das pessoas do grupo de risco. E é isso, gente. Vamos orar, porque é só Deus para nos ajudar nesse momento, amém? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. É isso aí, um beijão e tchau, tchau!